Bem, hoje nós estamos no nosso 39º dia da leitura bíblica. Estamos caminhando, hein? Já é dia 39, né? E hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito do capítulo 3 e capítulo 4 de Números. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você, ao olhar para a igreja, você percebe que a igreja é uma organização ou a igreja é um organismo? Por que eu começo hoje fazendo essa pergunta? Porque o que a gente vê aqui nesse trecho, aliás, em todo o tabernáculo, após a saída do povo de Israel do Egito, é um grande organismo organizado. Na realidade, a igreja ela é um organismo e como organismo vivo, que tem vida, que tem dores, que tem vontades, que chora, que se alegra, isso fala de um organismo vivo. A igreja também, como o tabernáculo, como o próprio Deus aqui, ele é organizado. A gente percebe a importância de uma organização quando a gente começa a perceber que Deus ele vai organizar nos mínimos detalhes toda a trajetória do povo de Israel. Havia um plano de Deus que sem organização não daria certo. O plano era transformar os escravos do Egito, que eram israelitas. Esses escravos seriam transformados em guerreiros. E para isso era necessário uma organização. Só que eles não quiseram, né? Acabaram morrendo. Mas é por isso que a ordem de Deus é que a gente seja organizado. Aliás, Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, está escrito assim: Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Esse é chamado de maldito. Aquela pessoa que faz a obra de Deus de qualquer forma, que não toma decisão segundo a palavra, que sempre está procrastinando, deixando para depois algo que já está claro. Aquela pessoa que tem preguiça de decidir, preguiça de se organizar, não é? A gente precisa tomar muito cuidado. E aí a gente percebe aqui que os serviços, eles foram claramente organizados. O texto começa dizendo que após a morte de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, Deus imediatamente levantou os outros dois filhos de Arão, Eliezer e Itamar, como sacerdotes para auxiliar o seu pai Arão. Por que Deus faz isso? Porque há uma necessidade, uma pressa de se organizar, de fazer as coisas. E é interessante que Deus estabelece limites para o sacerdote e para os levitas e para a população geral. O sacerdote, ele tinha que, ao ser desmontado o tabernáculo, ele que era responsável por entrar no Santo dos Santos e organizar as coisas do Santo do Santíssimo. Ele tinha que organizar a Arca da Aliança para o transporte, ele tinha que organizar as cinzas, ele tinha que organizar os pães que ficavam no santo lugar, ele tinha que organizar tudo. Os levitas não poderiam organizar essas coisas. E Deus ele é tão minucioso, tão detalhista, que até a cor do pano específico para cobrir cada detalhe do tabernáculo, Deus ele orientou. Por que Deus faz isso? Porque Deus, meus irmãos, ele é extremamente organizado em tudo que ele faz. Ele é extremamente organizado. E aí, então, os sacerdotes eles eram responsáveis por embrulhar com aquele determinado pano, com aquela determinada cor, aquele determinado objeto. E aí os levitas, eles faziam apenas transportar. E aí Deus vai separar aqui 3 grupos de levitas: os gersonitas, os coatitas e os meratitas,
que são 3 grupos e cada grupo vai ficar responsável por alguma coisa. Por exemplo, os gersonitas, eles são responsáveis em transportar as cortinas e as tendas. Os coatitas, eles são responsáveis em transportar. Ele não ia embrulhar a mesa e o lugar santo, né? O santo, a arca da aliança, por exemplo, eles só transportavam. E os meratitas, eles eram responsáveis em desmontar as tendas, as estacas, colunas e serviços religiosos. Os serviços religiosos eram os meratitas. Então, Deus vai e manda cada um fazer a sua função. E aí Deus vai registrar todo o primogênito de toda a população, o filho mais velho que Deus estava separando para ele. E aí, junto com esses primogênitos, Deus falou o seguinte: olha, eu vou separar agora a tribo de Levi juntamente com os primogênitos. Por quê? Porque a tribo de Levi agora vai me servir. Por isso que, para você ser um líder na casa de Deus, a gente vê muito apelo, né? Deus quer te fazer um missionário, um pastor, um profeta, um apóstolo, um mestre. A gente vê muito esses apelos, mas na realidade, quem separa para uma boa obra é o Senhor. Você não pode simplesmente falar assim, se auto-intitular levita, sacerdote, porque a partir de agora eu sou sacerdote, não. Quem separa é o Senhor. A gente não tem nenhuma condição de nos autopromover. É por isso que ele separa e ele fala: agora vocês vão ser sustentados por mim, vocês não vão ter direito à herança, mas vocês vão ficar responsáveis por toda a parte espiritual do tabernáculo, toda a desmontagem, tudo isso que a gente já sabe, né? Por isso que a gente não pode, dentro da organização de Deus, dar o nosso palpite. Eu acho que Deus não deveria ter levantado profetas. Eu acho que Deus não deveria ter feito isso. Não, irmãos. Para isso que a gente está lendo a Bíblia, para aprender. E a ordem, ela precisa ser de Deus. E a vontade de Deus a gente reconhece aqui, ó, fazendo o que a gente está fazendo, lendo a Bíblia, né? Então, aprendendo, ouvindo, mas principalmente lendo a Bíblia. Então, quando o acampamento era desmontado, cada um tinha sua função. Eu acho interessante que Deus ele vai fazer uma contagem de todos os levitas, né? E ele chegou a um número incrível de 8.000. É muito interessante, Deus ele é muito específico, né? 8.580 homens que foram separados dos coatitas, dos gersonitas e dos meratitas. Então, ele é muito organizado em todas as coisas. Agora, só para a gente encerrar, por que Deus tinha que organizar cada coisa no seu devido lugar? Porque a presença de Deus, em muitos aspectos, ela mata. Você vê muitos homens aqui vão morrer por causa da presença de Deus. Agora, por que a presença de Deus mata? Porque Deus ele é um Deus carrasco, ele é um Deus ruim? Não. É porque a santidade de Deus está tão alta, que não tem compatibilidade com a nossa natureza pecaminosa. Por isso nós não conseguimos nos aproximar dele. Por isso que Moisés não viu Deus face a face, viu apenas a sombra na fenda da rocha. De vez em quando a gente vê algumas situações em que as pessoas estão morrendo aqui por causa da presença de Deus. Mas é por causa disso, é porque a santidade de Deus é lá em cima e a nossa humanidade é muito inferior à santidade de Deus. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz e a ira de Deus contra o pecado veio sobre Jesus e ele morreu no nosso lugar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Santidade. Parar de mentir, parar de enganar, parar de ser pessoas que acham que estão acima de Deus. Não, irmãos, vamos andar na santidade, porque a presença de Deus ainda é real e se nós andarmos em pecado, nós seremos consumidos, se não for pela misericórdia dele. Amém?
Só uma pergunta. A história de Sansão não está nesse livro, está lá nos livros de Juízes. Mas Sansão, ele não poderia cortar o cabelo e ele não poderia fazer algumas coisas. Lembra da história de Sansão, não é? Agora, por que Sansão não poderia cortar o cabelo? Nós vamos encontrar isso no próximo trecho a partir de amanhã. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.